Fala galera tricolor, e aí, tudo bem com vocês? Saudações tricolores aqui. Se você tem acompanhado o Fluminense nessa temporada de 2026, você já deve ter percebido que a gente tem uma insistência excessiva em colocar atacantes, pontas abertas pelas laterais, tanto Serna quanto o Cano. E eles não estão entregando o esperado. O nosso time acaba ficando engessado. Mas se eu te falar que a solução para o ataque já teve no nosso passado recente. E se a resposta do nosso meio-campo foi deixada por Renato Gaúcho no Mundial de Clubes do ano passado. Hoje, eu vou te provar, na prancheta, por que o Fluminense precisa abandonar as pontas e abraçar o 4-4-2 em Losango. Fica aqui comigo, que a análise tática hoje vai mudar a sua visão do nosso time. E vamos para a prancheta, né? Então, qual foi a melhor ano da carreira de John Kennedy? Eu acho que foi em 2023, né? Ele sendo decisivo no mata-mata lá da Libertadores. E como ele jogava? Ele jogava de segundo atacante, orbitando ali com o Germancano. O John Kennedy não é um camisa 9 fixo. Ele briga nas costas do zagueiro e ele é um cara que infiltra e ataca o espaço. Hoje, no nosso elenco de 2026, quem pode fazer o trabalho de Cano na época é o Rodrigo Castilho, colocando o Castilho como pivô e a gente libera o John Kennedy para flutuar nas linhas e voltar a ser aquele pesadelo para os zagueiros. O meio de campo foi um laboratório lá no Mundial, né? A gente tinha na época um 4-3-3 e esse 4-3-3 ele tinha o Martinelli, ele tinha o Hércules e ele tinha o Nonato. E o ataque vinha com Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. E qual era o problema desse time na época? Era que a gente tinha 3 jogadores que não faziam gol. E a gente perdeu muitos jogos porque o nosso time era bom na zaga, mas era horrível no ataque. Claro, se você parar para lembrar que tínhamos um monstro na zaga, a gente era um time sensacional. E hoje, o que muda, né? Essa trinca aqui no meio campo na época do Renato era uma trinca fortíssima, porque eles marcavam muito e a gente tinha ali o Nonato que ele era como se fosse um meia, né? Ele tanto marcava bem quanto ele fazia a função de meia. Claro que muitas das vezes a gente deixou de ter aquela criação boa porque o time do Nonato, do Renato Gaúcho, ele era muito reativo, né? E não proativo. E aí o que muda, né? Com a chegada do Luiz Dia, a gente tem um 4-3-3 com Samuel Xavier, que faz essa função tanto de lateral aqui quanto de meia, né? Com o Canóbio ou o Serna jogando aqui nessa lateral, ele fazendo essa parte, essa função aqui de lateral, né? Fazendo cruzamento por dentro. E a gente tem o René fazendo a mesma função por dentro, tendo do outro lado o Serna. E aí entra o nosso camisa 10, que é o Tio Costa, com a função de dar essa dinâmica no meio campo. Só que o nosso camisa 10 ele sai machucado. E aí, qual o ponto? Com o nosso camisa 10 saindo machucado, uma ótima contratação que seria o Savarino. Então a gente tem 2 jogadores de ótima qualidade técnica, mais um atacante que não marca. Então quando você vem para o 4-4-2 aqui para você fazer a marcação, você tem o Canóbio descendo junto com o Samuel Xavier e você tem o Savarino que não desce tanto e aí fica esse espaço aqui, esse vão aqui no meio, porque o Savarino ele não desce tanto. E qual é o maior problema disso? É que quando vai terminando quando vai chegando os 30 minutos do segundo tempo,
O Savarino já está exausto, extenuado, e ele não consegue fechar o 4-4-2, o que gera um espaço gigantesco no nosso, na nossa zaga aqui, e a gente acaba perdendo jogos ou empatando jogos porque a gente não tem um jogador que vai fazer essa marcação fechada. E aí que vem o meu ponto-chave, né? Que é mudar o nosso time para um 4-2-1-2, 4-1-2-1-2, né? Que seria um losango aqui no meio, né? Ou seja, a gente puxa o Facundo Bernal aqui para ficar aqui nessa parte no meio da zaga. A gente tem um lateral que, na minha visão, para esse tipo de sistema, o melhor seria o Arana, que ele vem até o fundo, então ele teria esse espaço aqui para jogar no fundo. E o Guga, que mostrou lá no jogo contra o Santos, que ele consegue tanto ir ao fundo, quanto ele cruzar aqui a parte do meio aqui do campo final. Então a gente teria dois laterais que fazem esse tipo de corredor e não teria necessidade de ter dois jogadores ao fundo aqui, né? Que seria o Canóbio ou o Serna, que seriam os dois que iriam para o banco. E a gente teria um jogador a mais, que seria o Facundo Bernal. Então o time ficaria da seguinte forma, né? Fábio, Guga, James e o nosso zagueiro que até agora não estreou, o Freit. Mas como a gente tem um técnico teimoso, a gente vai deixar o Freit, né? Esse jogo. Teria aqui o Arana. No nosso meio seria Facundo Bernal, na nossa meiuca aqui. Hércules e Martinelli. Com o Savarino fazendo esse meio campo. Ele podendo ir para um lado ou para o outro. E o John Kennedy atrás do nosso atacante Rodrigo Caixinha. Seria um time que teria três jogadores como ótimos finalizadores, um meio-campo que teria uma ótima marcação, porque a gente conseguiria fechar os espaços muito rápido com o Hércules, com o Martinelli e o Facundo Bernal, e não necessariamente a gente teria que voltar tanto com com o Savarino ou com o Kennedy. E aí, quando tivesse o time adversário atacando, você poderia fechar no 4-1-4-1, ou você faria um 4-4-2, deixando um 4-4-2 aqui, deixando uma hora o Savarino e outra hora o John Kennedy fechando. Isso faria com que o time tivesse três ótimos marcadores no meio, Martinelli, Hércules, a quantidade de bolas que o Hércules tomou lá no jogo contra o Santos foi loucura, loucura, loucura. E assim, aí vem o dilema, né? A lateral, Arana e Guga, para mim são jogadores extremamente que sabem fazer esse tipo de ataque. Se a gente for analisar o último, os números, né, tanto do Guilherme Arana quanto do René, a gente vê que o Guilherme Arana está anos-luz à frente do René. A gente tem uma tática maravilhosa que o time está jogando muito bem. E aí você pega o segundo tempo. No segundo tempo você tira lá o John Kennedy e você joga o Canóbio ou o Serna, que aí você já vai estar na parte de contra-ataque. Então, assim, você tem em situações aqui que você consegue fazer com o time. Então, assim, na atual, o Fluminense com esse losango, ele tem muito mais possibilidade de ter um ótimo time e também vai ter um time maravilhoso na marcação. E aí, qual é o outro ponto também, né? Botando essa trinca de volante, a gente atualmente não tem
reservas para esses volantes. Você bota ali o Alisson, nossa senhora, o Alisson perdeu um lance besta no primeiro gol do, do Santos, que foi uma coisa monstruosa. E aí você bota lá o Otávio, que, nossa senhora, o Otávio parece um ex-jogador em atividade. Ele, no Brasil, acho que ele não jogaria em nenhum time. Ele seria banco de diversos times, até inclusive de times que estão na zona de rebaixamento. Então, assim, a gente precisa urgentemente ter pelo menos 2 volantes aí que façam esse. E quando saia um volante, a gente tenha esses volantes. E aí, na época a gente tinha o. Na época a gente tinha o Lima, que era um volante atacante, né? Um volante, atacante, meia, que fazia essa função, né? Tanto do Hércules quanto do Martinelli. E a gente não tem hoje. Tinha o Wallace Davi, que era um molequinho que estava saindo da base, que parecia que seria um ótimo jogador ali para jogar de cincão, né? Nosso cincão. E a gente não tem hoje. A gente não tem um camisa 5 no banco de reservas que vai fazer essa função. A gente não tem um camisa 8 ali, que se não seja Martinelli ou Hércules, que vai ter diferença. No Nonato a gente não pode contar que o Nonato está o tempo todo machucado. Então, assim, hoje, que jogador você colocaria para fazer essa volância caso um desses 3 jogadores não esteja em campo? Comenta aqui no nosso, no, nos nossos comentários. Assim, o que vocês acham da minha tática hoje? Vale a pena ficar no 4 um 4 1 um 4 1 2 1 2 esse losango no meio-campo? Vocês acham que o time dá mais liga dessa forma? Com 3 jogadores que realmente vão chutar pro gol e vão fazer gol? Porque, assim, é um time hoje que, se a gente não, se não tem esses 3 jogadores, que foram os 3 jogadores que fizeram os gols contra o Santos, a gente não tem um jogador que faça gol, fora eles. E isso vai fazer com que a nossa própria base também jogue. O, o nosso Riquelme Felipe jogou muito bem no jogo contra o Santos. E isso faz com que a gente tenha um time uma base boa. E fazendo um time jogando bem, uma boa base, e com o time fazendo tendo todos os jogadores jogando como uma equipe, não tendo destaque fora da curva, a gente faz com que o nosso próprio jogador da base ele se sinta à vontade para iniciar o jogo. E aí, gente, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreve no canal. Abraço, fica com Deus.